Olá pessoal, tudo bom com vocês? Passando aqui para deixar um recado e deixar também uma reflexão, uma mensagem bem interessante, não só para vocês, mas também para mim. Ah, eu havia marcado uma live junto com o professor Otto para que nós pudéssemos explicar alguns comentários que algumas pessoas fizeram na live que nós fizemos comentando a respeito de uma treta, não é? Daquele assunto envolvendo o irmão Francisco Evangelista e a irmã Elza Gilini. Na live, o propósito era responder e explicar para algumas pessoas que não conseguiram entender, para algumas pessoas que pensam que o Otto e eu passamos pano para o irmão Francisco, apoiamos as coisas que ele fala que a gente sabe que não é certo. E algumas pessoas ficaram com essa impressão sobre Otto e eu. Algumas pessoas comentaram isso, que nós passamos pano, né? Principalmente se referindo ao que o irmão Francisco, a forma que ele respondeu à irmã Elza. Pois bem, nós faríamos a live explicando tudo isso, mas não vou poder fazer a live hoje. Vou ver aí um dia em que vai dar para o Otto participar comigo também. E nós vamos comentar, tá? Mas nós vamos fazer uma live respondendo a você até que ficou com essa impressão. Por quê? Não é que eu deva satisfação a ninguém. Eu não devo satisfação a ninguém, tá? Da minha vida pessoal. Absolutamente ninguém. A não ser, claro, minha esposa, com certeza, né? Mas não preciso incluir ela, tá? Ela é uma categoria única e acima de todos. Então ela não se inclui nisso. Por isso eu digo a ninguém, não estou me referindo à minha esposa. Mas olha só, eu fiz questão de fazer essa live. Por quê? Eu também não gosto que pessoas fiquem com uma impressão errada sobre mim. Não que eu me preocupe muito. Mas eu vejo que esse assunto eu preciso expor, eu preciso comentar, tá? Por quê? Porque diversas vezes eu já falei sobre as atitudes do irmão Francisco. Atitudes, quando eu digo, é a forma que ele responde, que ele reage. Ele mesmo sabe disso. Tanto o Otto quanto eu já falamos isso para ele em conversas particulares, tá? Se você não sabe, eu já conversei com o irmão Francisco, assim, chamada de vídeo. A gente conversou, falou, fomos sinceros um com o outro, tá? E a gente já conversou tudo, gente. Já falei um monte de coisa para ele. Ó, não concordo, o senhor faz isso aqui, faz isso aqui. Ele também falou a mesma coisa. Ó, irmão Evandro, isso também não concordo. A gente já conversou, gente. O problema é que algumas pessoas pensaram que a live seria para eu dizer assim: ah, Francisco, tu é um vagabundo, tu é um safado, tu é um adúltero, seu filho do diabo, seu desviado, seu carnal, você é um machista, você é isso. Gente, presta atenção. Essa não é a minha maneira de falar, não é a minha maneira de agir. E não é porque algumas pessoas esperam que eu faça isso que eu farei, tá? Este é um ponto muito interessante. Não vou fazer. E quando for preciso, e ser preciso ou não, não é algo que eu farei baseado na opinião de pessoas, tá? Claro, eu gosto dos inscritos, eu gosto do apoio que vocês dão, assistir, comentar, mas eu jamais vou me deixar levar pelos comentários, tá? Eu sempre vou procurar trazer mensagens, vídeos, de uma forma bem coerente, tá? E sem passar pano para ninguém, absolutamente ninguém. Então, não pense você que por comentar e dizer, você tem que reagir assim, pegou leve, vai fazer com que eu mude o meu jeito, a minha forma de falar com as pessoas. Você está muito enganado, porque não fará. Tá? Quando for preciso, quando eu ver que há necessidade de chamar alguém de hipócrita, eu farei e mostrarei as provas, como eu já fiz. Já chamei pessoas de mentiroso, de hipócrita, de falso, de herege, mas sempre me referindo a um ponto, a algo que a pessoa falou. Eu jamais vou dizer assim, você é um mentiroso, na sua casa eu não sei, não conheço ninguém. Eu conheço a minha casa. Não conheço a casa de ninguém, não conheço as atitudes de ninguém. Eu conheço as minhas, tá? Então, não pense que eu vou reagir a vídeos assim. Seja xingando, seja ofendendo, partindo para o lado pessoal, eu não faço isso. O professor Otto também não faz isso. Eu falo aqui pelo Otto porque eu o conheço e eu sei que ele vai concordar com isso, porque é a verdade. Então, gente,
sempre que eu fiz uma live reagindo, seja o Francisco ou qualquer outra pessoa, eu fui muito sincero, muito equilibrado, nunca deixei o emocional, ou porque me xingou, porque me ofendeu. O Francisco já me chamou de sapatinho de algodão, já me chamou de figueira podre, teve um vídeo que ele me chamou de figueira podre. E aí, eu passo pano para ele? Não, eu respondi essas coisas todas. Não é? Qual foi outra coisa? Teve outras coisas que ele falou sobre mim. Já me chamou de covarde, né? E eu levo essas coisas na esportiva. Quer dizer, então eu estou passando pano também pro que o Francisco falou de mim? Não, gente, não é isso. Eu reagi, falei, olha, isso aqui não é verdade, não. Inclusive, eu até mostrei, quando houve um mal entendido sobre uns áudios, aí eu postei, né, os áudios, como foi minha conversa com ele. Nunca passei pano para ninguém, não o farei, não faço, tá? Isso jamais, jamais. Pode ser qualquer pessoa, não passo pano, tá? Então, esse é um ponto. Mas eu quero mesmo comentar isso de forma mais profunda, respondendo até os comentários, na live com o professor Otto, tá? Ele vai estar junto comigo. Mas eu não sei quando farei, vou conversar com ele, a gente vai marcando. Hoje, no caso eu estou gravando esse vídeo na sexta, não consigo mesmo, peço até desculpa de vocês, mas não dá. E o que eu queria deixar para vocês aqui? Eu queria deixar o seguinte, duas coisas muito interessantes, dois pontos interessantes. Essa é a reflexão. Eu gostaria que você prestasse muita atenção, que você parasse, que você pensasse, que você analisasse. Dois pontos. Veja só. Antes disso. Eu sei que depois da live ainda assim não vai mudar muita coisa para muitas pessoas, né? Mas se você quer continuar pensando que eu passo pano para coisa errada, pense, meu amigo, é direito seu. Você tem o direito de pensar o que quiser sobre mim. O que você pensa sobre mim, o que você pensa sobre o Evandro, o que você comenta ali, o Evandro passa pano, o Evandro... olha, presta atenção. Não vai mudar quem eu sou. Não vai me afetar absolutamente nada. Eu já falei, quer comentar, comenta, concordando, discordando, faça o que você quiser. Não vai me afetar em nada, em nada. Até porque eu só permito que cheguem até mim comentários bons, comentários construtivos, ainda que seja em forma de crítica, dizendo, irmão Evandro, assim não. Irmão Evandro, isso aqui estava errado. Mas comentários que têm um fundo injusto, até dizendo que eu passei pano, isso não vai me ofender, não vai me afetar, vou dormir numa boa, sem nenhum problema, mas eu quero responder com todo respeito, com toda educação, às pessoas que comentaram, tá? Eu até entendo que o calor do momento, com raiva, revoltados, né, na verdade já é um acúmulo de coisas que ouvem, o que ouviram o Francisco falar, de uma forma totalmente explosiva que ele tem, não é? Veja só, nesse vídeo aqui eu tô praticamente detonando ele, né? E ainda tem pessoas que dizem que eu passo pano. Não, mas também não vou detonar ele. Eu vou falar de forma equilibrada. Agora sim, vamos lá. O que eu quero deixar para vocês? Duas coisas. Vamos colocar aqui Jesus como o centro. Ele é o centro realmente, pelo menos para quem crê. Jesus é o centro de nossas vidas e ele é o exemplo que nós devemos seguir. Cristo, Jesus, é o exemplo que nós devemos seguir. A partir daí, nós temos duas coisas para pensar. O que Jesus faria, ou quais as atitudes de Jesus, né? E quais as suas reações. O que ele faz, partindo dele mesmo, e o que ele faz em resposta a algo que ele recebe de ruim em particular. Primeira coisa é que Jesus jamais fez algo ruim para alguém. Jamais. Ele nunca, jamais fez algum mal para alguém. Ele jamais difamou alguém. Ele jamais mentiu para alguém. Ele jamais enganou alguém. Entendeu? Ele jamais fez coisa alguma errada para o seu próximo. Jamais, jamais. Nunca, nunca. Então, Cristo é o nosso exemplo. E seguindo esse exemplo, o que nós devemos fazer? Justamente o que ele fez. Se falando especificamente em como tratar as pessoas. Se nós seguíssemos, e aqui eu falo cristãos, tá? Se os cristãos, todos os cristãos, todos aqueles que professam fé em Jesus Cristo, que dizem que ele é o Senhor de sua vida, etc, etc e etc. Se todos nós de fato seguíssemos o exemplo de Cristo, não haveriam escândalos envolvendo cristãos, não haveriam violências
envolvendo cristãos, não haveria adultério, traição, divórcios envolvendo cristãos, não haveria nada disso, absolutamente nada. Violência no lar, violência contra homem, violência contra mulher, violência contra criança, não haveria no meio de cristãos e pessoas que dizem ser cristãos, seguidores de Jesus. Porque Cristo, ele é o centro, ele é o exemplo. E ele jamais faria isso. Entenda isso. Ele jamais faria isso. A segunda coisa é como Jesus reagiria diante de uma ofensa. Pense o seguinte: quando Jesus foi perseguido, ele não perseguiu ninguém. Quando ele foi ofendido, debochado, ele não debochou de ninguém. Quando ele era injustiçado, ele não agiu com injustiça. Entendeu? O problema é que nós, aqui é que pega mesmo para nós. Porque assim como muitos não seguem o exemplo de Cristo em suas práticas, no que faz para o próximo, também, obviamente, não segue o exemplo de Jesus para responder ou para reagir. Nós costumamos reagir baseados na emoção, no calor do momento. É assim que nós costumamos responder, ou reagir, não é? Se alguém me ofende, eu vou ofender. Se alguém me bate, eu vou bater. Se alguém me agredir, eu vou agredir. Se me trair, eu vou trair. Se mentiu para mim, eu vou mentir. Então, nós costumamos agir sempre assim. Nós costumamos agir sempre assim. Talvez falte a muitos, a você, talvez a mim também, talvez falte reconhecer que isso é uma verdade em nossa vida. Sermos humildes o suficiente para reconhecermos que nas vezes em que nós deveríamos nos calar, nós falamos. Quando nós deveríamos ficar em silêncio, nós gritamos. Então não estamos seguindo o exemplo de Jesus. Nós queremos, sabe, é muito fácil a gente pagar na mesma moeda. Muito fácil, muito fácil. Por que que é fácil? Porque você tem todo o direito de pagar na mesma moeda. Mas é difícil a gente se calar diante de uma ofensa, é difícil nós nos calarmos diante de uma injustiça, e realmente é revoltante. Não é que nós devemos, de fato, nos calarmos diante de injustiças. Não é que a gente deva ficar mudo diante de uma injustiça, sermos omissos. Não. Mas nós precisamos saber ou ter sabedoria quando respondermos, quando reagirmos. Nós precisamos ter domínio próprio para poder reagir e ainda assim não perder a razão ou não nos rebaixarmos ao nível de pessoas que praticam ou que falam coisas ruins. Essa é uma realidade. Talvez você negue, talvez você esteja envolto de um campo que protege, que na verdade impede você de reconhecer que você é explosivo. Você que eu digo, nós, eu também posso ser sim. E que reagimos sempre com a mesma medida que as pessoas fazem para nós. É sempre assim. E aí, quando a gente olha para esses dois aspectos, para esses dois pontos, o que Jesus fez, como ele respondeu, nós então podemos ter a certeza que nós não estamos imitando ele no que fazemos e não estamos imitando ele em como respondemos ou reagimos às coisas que vêm contra nós, que vêm sobre nós ou que falam de nós. E quando essas duas coisas faltam em nossas vidas, seguirmos o exemplo de Jesus ao fazer algo, ao falar algo e ao reagir, ao responder, quando faltam esses dois aspectos, aí o que acontece? Escândalos, ofensas, divisões, separações, destruição no lar. Então eu gostaria que você pensasse nisso. Pensasse mesmo nisso. Cristo, ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso exemplo. Lembre-se que quando Judas chegou junto com todos aqueles soldados para que com um beijo indicasse quem era Jesus e assim fosse Jesus preso pelos soldados, Jesus chamou Judas de amigo, de amigo. Ele poderia responder, se fosse você e eu, o que faríamos? Sabendo que alguém que costumava andar com você, que costumava jantar com você, merendar, lanchar com você, essa pessoa chega e com um abraço ou um beijo no rosto, será então a sentença de sua morte. Qual seria a nossa reação? E Jesus poderia dizer: o que você está fazendo aqui?
seu traidor, seu vacilão, né? Seu filho da perdição. Naquele momento em que Judas chega para ele e que Judas, com um beijo, mostra aos soldados quem era Jesus, porque Judas já havia traído Jesus no momento em que no seu coração ele propôs vender Jesus. Ele já havia traído. A traição, lembre-se, não é apenas o ato, mas o simples pensar já é traição. Então Judas já havia traído Jesus. Com um beijo ele apenas deu uma prova pública, né? Trazendo aqueles soldados da traição, da escolha que ele fez. E Jesus, olhando para ele, disse: amigo, para que viestes? Amigo. Essa foi a resposta de Jesus à atitude mais covarde que alguém pode fazer com uma pessoa que o considera amigo: trair, a traição. Vendeu Jesus. E Jesus, como ele respondeu, como ele reagiu? Amigo. Amigo. Ele chamou Judas, ele chamou o seu traidor, ele chamou aquele que o entregou, que o vendeu como se fosse um produto, como se fosse algo qualquer que tem preço. Ele chamou a este traidor de amigo. E ele não estava mentindo, ele não estava sendo hipócrita, ele não estava sendo sarcástico ou irônico. Ele disse: amigo, para que viestes? Foi isso que ele disse. Lembra de Pedro, que o negou 3 vezes? Ele não virou as costas para Pedro. Veja como Jesus reagiu. Diante de toda a humilhação, diante de tudo que ele passou ali no meio do público, de todo o sofrimento, qual foi a reação de Jesus, a ação praticada contra ele? Então, quando a gente para analisar um pouco sobre Jesus Cristo, nós podemos ver, nós cristãos podemos ver o quanto falta em nós seguirmos o exemplo de Jesus. Seguirmos de fato e de verdade aquele que nós chamamos de mestre, aquele que nós chamamos de Senhor, de Salvador. Aquele que foi abandonado por todos, mas jamais abandonou alguém. Ele foi humilhado por todos, abandonado. Aqueles que ele chamou para seguirem, aqueles que disseram que estariam com ele ali, né? Até a morte. Todos eles fugiram, com medo, apavorados, enfim, mas fugiram. Eles fugiram. E ainda assim, Jesus, tendo todo o cuidado com eles, sabendo de tudo isso, ele ainda disse para os soldados: vocês estão atrás de mim, deixem esses homens partirem, deixem eles irem. Ele se referia aos discípulos que estavam com ele. E aí, volto a repetir, quando nós olhamos para esses 2 aspectos da vida de Jesus, como ele agia e como ele reagia, a gente pode então ter uma noção de como nós estamos agindo e como nós estamos reagindo. Pare para pensar sobre isso. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo, gente.